te louvamos porque o Senhor tem falado a vida ao coração do teu servo. Hoje, ele agora possa transmitir com toda a ousadia, com toda a autoridade, ó Pai, que o Senhor tem dado a ele. Sim, essa palavra aos nossos corações, e que essa palavra venha falar aos nossos corações, e venha achar morada nos nossos corações, ó Pai. Amém. Que essa palavra possa fazer diferença em nossa vida durante a semana, possa fazer alento, possa fazer força, fazer o teu propósito nas nossas vidas, ó Pai. Sim, Jesus. Abençoa o teu servo, capacita cada dia. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. 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 A graça e a paz, meus irmãos, poder assentar. Amém. Vamos abrir a Bíblia, o livro de Atos, no capítulo de número 18, e também nós estaremos falando de alguns versos do capítulo de número 19. Atos 18, leremos dos versos de número 1 ao número 11, e também faremos a leitura de Atos 19, do verso 8 ao verso de número 10. Eu peço que você fique com a Bíblia aberta, aí, depois que nós passamos os versos, eu quero pensar com os irmãos nessa reflexão, nessa exposição bíblica de hoje, a respeito da estratégia de Paulo para a evangelização. Aleluia! Pensar com os irmãos, repito, as estratégias para a evangelização. Eu vou aqui agora ler os versos de número 1 ao verso de número 11 do capítulo 18. Como eu disse, depois faremos a leitura de alguns versos do capítulo 19. Acompanhe comigo. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá entrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista que todos os judeus se retiraram. Paulo aproximou-se deles e, por do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Verso de número 4: e todos os sábados ia na sinagoga, tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Eles, e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu deles estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, e o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. No capítulo 19 nós vamos ler do verso 8 ao verso número 10. Durante 3 meses, a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam impetrenidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia
ouviram a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos. Vamos orar novamente? Senhor Deus, nós estamos com a tua palavra aqui diante de nós. Pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra e apesar do nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos observar, meus irmãos, as diferenças culturais que existem entre essas cidades aqui, onde Paulo foi, que é a cidade de Corinto, a cidade de Éfeso, era diferente dos complexos urbanos que nós temos hoje. Uma cidade onde eu vinha com a Daiane ali agora há pouco, ela falou, vamos construir um prédio ali, daqui a pouco não vai ter mais nenhum espaço, não vai ter mais nenhuma grama, tudo vai ser apenas construção. Nós temos aqui a Michele que mora lá, em Águas Claras, e ali foi considerado na época Águas Claras, eu acho que o maior complexo, né, de construções da América Latina, se eu não me engano. Então, é diferente um pouco em relação às construções, mas existem muitas similaridades entre uma cidade lá do primeiro século, como a cidade de Corinto, e a cidade de Éfeso, como uma cidade de hoje. E o que nós podemos aprender de Paulo aqui em Éfeso e Corinto? Similaridades. E depois nós podemos pensar também a respeito do conteúdo, algum. Nós a importância da evangelização. Vamos tirar desse texto aqui que nós lemos lições para a vida de evangelização, minha, sua pessoal, inclusive a vida. O primeiro ponto que eu quero ressaltar junto com os irmãos é que a nossa evangelização, ela não precisa ou ela não deve se restringir a locais religiosos. Primeiro ponto, a nossa não precisa se restringir a crentes. É bem verdade que tanto na cidade de Corinto de Éfeso, Paulo, ele começou na sinagoga. Ele ia na sinagoga judaica, esse era o costume de Paulo, e aí depois ele ia para os gentios. Você pode e todos os sábados discorria na sinagoga. Então Paulo ele ia à sinagoga, e quando os judeus que estavam ali naquela sinagoga rejeitavam o evangelho, então Paulo se retirava ao ambiente secular. Do verso 5 ao verso de número 7. Quando Silas e Timóteo verso 5, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, opondo-se Paulo às vestes e disse-lhes: sobre vossa cabeça o vosso sangue, eu estou limpo, e desde agora eu vou para os gentios. Então, quando eles recusavam a palavra, saía dali do contexto da sinagoga e ia para os gentios. Se você olhar aí no verso 7, a parte A, ele diz que ele escolheu uma casa, e essa casa era de Tício Justo. E se você olhar lá no versículo 9, a parte B do versículo, diz que Paulo escolheu a escola de Tirano. E a casa de Tício Justo, e temos a escola de Tirano. Esses são ambientes seculares. A sinagoga é um ambiente religioso. Então a maioria, ou a maior parte do ministério aconteceu num ambiente secular e não num ambiente religioso. Interessante, né, pensarmos sobre isso nos dias de hoje. E tem muitos que estão dizendo: vocês têm que ficar lá na igreja, não venham para cá com a fé de vocês. Mas nós percebemos aqui que Paulo restringe o evangelho a um contexto religioso. E nós precisamos entender isso, que apesar de eu e você termos a obrigação de evangelizarmos, ou de pregarmos, ou de ensinarmos a palavra de Deus para os religiosos, isso seria o equivalente à sinagoga em nossa cultura, seria a igreja. Então nós temos a obrigação
E aqui nós temos pessoas também que ainda não são crentes, né, não são cristãs, não estão comprometidas ainda, mas estão aqui. Precisam ouvir o Evangelho, precisam ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Então o Evangelho, ele precisa ser pregado sim no ambiente religioso, como nós estamos fazendo aqui. O Evangelho deve ser assim para pessoas que estão dentro da igreja, mas nós não devemos limitar a nossa pregação ao ambiente religioso, negligenciando assim aqueles que não são religiosos. Então o Evangelho não... As pessoas religiosas podem ser alcançadas dentro da igreja, as pessoas que estão no mundo secular devem ser alcançadas lá no ambiente secular. E aí, em Corinto, né? Talvez o equivalente aqui dentro da nossa cultura seria a evangelização nos lares, como nós temos aqui na nossa igreja o culto no lar, né? Então, quando você tem também o pensamento aqui de que Paulo também usou lá a escola, pensar na evangelização através de palestras ou nas redes sociais. É isso que está implícito aqui. Esse seria o contexto. Então, as casas, a casa de Tício Justo, o culto que nós fazemos no lar, né? A escola, palestras, universidades. Hoje nós temos uma praça pública equivalente ao Facebook. Então a evangelização, a pregação da palavra, a manifestação da nossa fé deve estar ali. Que talvez nunca vão ir à porta de uma igreja, no culto no lar. E ali ele ouvir a palavra de Deus. Pessoas, por exemplo, pode estar ouvindo agora através do Facebook. A pessoa está surfando ali na internet. Tem o Facebook da igreja, tem o Facebook da Daiane, o meu. Então os meus amigos que talvez estão ali que não têm contato com a igreja, pode estar me ouvindo agora, ouvindo a palavra. Então é um ambiente sim para a pregação. E é um ambiente público. É um ambiente público, é um ambiente social. Então o primeiro ponto é esse, grava comigo. O primeiro ponto que eu falei é que a nossa evangelização não precisa se restringir a locais religiosos. O segundo ponto que eu quero abordar com os irmãos é que a apresentação da evangelização ou da pregação de Paulo, ela era feita com entendimento. A apresentação era feita com entendimento. E Lucas aqui, que escreve pega aí vários verbos para descrever a pregação evangelística de Paulo. Eu quero destacar apenas dois aqui nessa reflexão bíblica de hoje. São os verbos de, mas eu anotei aqui mais ou menos, é de alegomai. E o verbo persuadir, que é aí o verso de... Vamos ver. Sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto aos judeus como eles. Então Paulo, ele os judeus, inclusive uma reclamação dessa persuasão de Paulo. Veja o versículo de número 3. Galho, né? E ele reclama, ele fala, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Então eles reclamaram de que Paulo persuadia os homens a adorar a Deus de uma maneira diferente daquele entendimento que eles tinham. Veja comigo também, vamos ler junto o verso de número 8 e o verso de número 9 do capítulo 19. Eu vou ler, mas eu quero que você acompanhe, mas eu vou estar lendo. Durante 3 meses, Paulo
falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se, passando a discorrer a palavra de Deus na escola de Tirano. Paulo também, esse texto que nós acabamos de ler aqui, é o texto que também disserta. Ele tenta persuadir com respeito ao reino de Deus. E na escola de Tirano, Paulo argumentava, através. O resultado foi que Demétrio ele se queixa, uma queixa a respeito de Paulo. Veja o verso do capítulo 19. Assim a palavra e prevalecia poderosamente. O contexto aqui começa com uma queixa de Demétrio falando que Paulo persuadia muita gente. E a palavra do Senhor se espalhou e cresceu de maneira poderosa. Isso nos mostra, meus irmãos, que Paulo ele apresenta o Evangelho de maneira séria, bem estruturada e com entendimento. Paulo acreditava na veracidade e por isso ele não tinha medo de enfrentar a mente dos homens ou dos seus ouvintes para persuadi-los da palavra. Paulo não proclamou uma mensagem como se dissesse simplesmente, é pegar ou largar. Não, Paulo não fez isso. Ele utilizou argumentos para sustentar aquilo que ele estava dizendo e demonstrar a sua tese de que aquilo que ele falava era realmente que se mostrava Cristo e que eles deveriam colocar a fé em Jesus para que pudessem ser salvos. Então ele procura convencer para converter. Convencer primeiro para depois ver a convenção das pessoas. Ele procura apresentar argumentos que convençam as pessoas de que elas são pecadoras e que elas isso. E Lucas deixa claro que muitas pessoas nesse contexto aqui foram persuadidas, concordaram com Paulo. Lucas indica também que Paulo usou esse mesmo método aqui que nós estamos vendo em Éfeso, foi o mesmo método que ele usou lá no capítulo 1, quando nós começamos aqui essa exposição. Precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele não renegou a sabedoria de Deus. Nós precisamos entender o que Paulo renega quando ele diz lá em Corinto que ele rejeitou. O que Paulo está querendo dizer quando ele diz que rejeitou essa sabedoria do mundo? Que ele não queria argumentar segundo os ditames ou os parâmetros. O que Paulo rejeitou, meus irmãos, não foi a sabedoria de Deus. Ele rejeita a retórica dos gregos. Abandona os argumentos. Ele rejeita aquela retórica pomposa, filosófica, que se afasta da palavra de Deus. Mas eu quero que você abra aí comigo a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2. Vamos fazer uma leitura dos versos de número 1 até o verso de número 8. Eu vou esperar que os irmãos abram essa passagem, que ela é importante para o nosso entendimento aqui. 1 Coríntios 2, do verso 1 ao verso de número 8. Diz assim: Eu, meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E fui em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre a palavra, e a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Você percebe aí que a sabedoria que ele
que ele não vai persuadir os homens é através da sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os espíritos, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que o século conheceu, porque se teriam crucificado o Senhor da glória. A sabedoria que Paulo expõe diante deles é aquela sabedoria que estava oculta, mas que foi revelada no Evangelho, que Jesus é o Cristo. Aleluia. E que morreu para salvar pecadores como nós. Paulo não vai argumentar segundo a sabedoria dos gregos, que acreditavam no panteão de deuses, falsos deuses, mas segundo a sabedoria de Yahvé, pautado na palavra, vai tentar convencer os homens a se entregar ao Senhor. É claro, meus irmãos, que esses argumentos de Paulo não substituem o Espírito Santo. Não é isso que está sendo falado. Mas a confiança no Espírito Santo os argumentos. Os argumentos não substituem o Espírito Santo. Mas a confiança no Espírito Santo também não substitui os argumentos. Nunca se deve jogar um contra o outro. Nunca devemos fazer isso. Como se fosse algo excludente, né? Se eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso argumentar. Ou se eu argumento é porque eu não confio no Espírito Santo. Não. Essas coisas, ou essas verdades, elas caminham juntas. O Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. E ele não leva as pessoas a Cristo, apesar da realidade, mas por causa da verdade. Quando ele abre os olhos, ou o entendimento, ou o ouvido, ou os ouvidos das pessoas, para que elas possam ouvir o Evangelho. Então o Espírito Santo fala na palavra, confirmando a palavra. O terceiro e último ponto que eu quero ressaltar, se o segundo ponto, vou voltar aqui para me recalcular, o segundo ponto que eu falei, a apresentação do Evangelho com entendimento. O primeiro ponto foi que a nossa religião é ambiente religioso. O segundo ponto é que São Paulo trabalha com entendimento da palavra de Deus, então ele procura persuadir, ele procura convencer os homens. E o terceiro ponto, que é um ponto interessantíssimo para nós pensarmos aí o nosso trabalho de evangelização como igreja e também de modo pessoal, é os longos períodos de permanência. Esse é o último ponto. Eu vou trabalhar aqui para finalizar. Os longos períodos de permanência. Lucas, ele faz questão de nos dar aqui detalhes. Em Corinto, você que é o texto do capítulo 18, Paulo, ele prega na sinagoga a cada sábado. Você pode olhar aí no verso de número 4 que está aí, que ele prega a cada sábado na sinagoga. Provavelmente por várias semanas ou meses. Então, depois ele muda, que está lá no verso de número 11. E ele pega 1 ano e 6 meses. Veja aí o verso de número 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Os longos períodos que Paulo permanecia, ele passa 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Depois, ele permaneceu em Corinto. Você pode observar, e alguns estudiosos falam que ele ficou ali cerca de 2 anos. Você olha aí o verso de número 18, do capítulo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias. Então Paulo ficou muito tempo ali em Corinto, ensinando aqueles irmãos, aquelas pessoas, porque também ele estava num contexto tanto religioso como num contexto secular. Ele começou com 3 meses na sinagoga e depois ele foi lecionar durante 2 anos na escola de Tirano. Veja o verso de número 8
começa com 3 meses. Lá no final, diz que, no verso 10, durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que muitos habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, na escola de Tirano, no contexto secular, ele vai ficar mais 2 anos. Isso, se você juntar o contexto de Corinto e o contexto de Éfeso aqui, dá 5 anos. 5 anos é o total aí de que Paulo ficou ali ensinando de maneira ampla e profunda a palavra de Deus. O uso da escola de Tirano, aqui que você tem do verso 8 ao verso de número 9, aí no final, do verso de número 9, é algo assim especialmente notável, meu irmão. Durante 2 anos, da hora quinta à hora 10ª, ou seja, de 11 horas da manhã até as 4 da tarde. Durante 2 anos. Durante 2 anos, de 11 da manhã até 4 da tarde. Olha o que um comentarista bíblico diz a respeito disso. John Stott. Até as 11 da manhã, Paulo trabalhava fazendo tendas e Tirano dava aula. Às 11, porém, Tirano repousava. A escola ficava desocupada. E Paulo, deixava o coro para trabalhar com as palavras. Durante 5 horas, quando todos assumiam o trabalho. Supondo que o apóstolo Paulo separava um dia da semana para cultuar e descansar, ele deve ter ensinado 5 horas por dia, 6 dias por semana, durante 2 anos, completando 3.120 horas de pregação evangelística. Não é pouca coisa não. Glória a Deus. E não nos surpreende quando nós vamos estudar a palavra de Deus e vemos um relato desse, que aí no verso 10, todos os habitantes da Ásia ouviram. Por que será? Todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Assim, Decácio, completando aqui o raciocínio do que eu estou falando, ele diz o seguinte: todas as estradas da Ásia convergem para Éfeso, e todos os habitantes da Ásia visitam de tempos em tempos para comprar ou vender, parente, ver jogos, assistir um drama no teatro ou cultuar. Enquanto estavam em Éfeso, eles ouviam falar desse mestre cristão. Falava e respondia perguntas durante 5 horas todos os dias. Eles iam para Éfeso, uma cidade turística. Iam passear, iam ver jogos, iam lá ver a Diana dos Efésios. Tem ali uma escola, tem um pregador que fica lá o dia todo ensinando. De 11 da manhã a 4 da tarde você pode chegar lá que ele está ensinando a palavra de Deus. Então muitos passavam por ali, ouvindo a palavra, se convertiam e voltavam para as suas cidades. E convertidos, nascidos de novo, pregavam o Evangelho. Por isso o Evangelho ali alcançou toda a Ásia. Assim o Evangelho se espalhou por toda aquela região. Meus irmãos, eu quero terminar aqui essa pequena exposição fazendo uma aplicação apenas. E essa aplicação eu quero fazer comparando a estratégia de Paulo na evangelização com aquilo que nós vemos hoje dentro da nossa cultura, ou inclusive, ou até mesmo em nossas vidas. E nos desafiar a nos alinhar aqui com a palavra de Deus. Então vamos juntos aqui comparar a evangelização de Paulo com a evangelização contemporânea. Ficar com a palavra de Deus. Primeiro, a nossa evangelização, ela tem de ser eclesiástica. Convidar as pessoas para vir à igreja. Isso quando nós convidamos. O que nós vemos aqui em Paulo é que ele levou o evangelho lá para o mundo secular. Ele não apenas chamou, na verdade ele nem chamava, né? Ele ia lá na sinagoga e pregava. Os crentes da época não queriam, ele ia lá para o mundo secular. Batia lá, né? Sacudia, vocês não querem uma palavra? Talvez alguém não querer. E o texto diz que Deus falou a muita gente nessa cidade. Veja aí o verso de capítulo 18.
10. Eu estou contigo, Deus fala para ele. Ninguém usará de fazer este mal, porque tem muita gente nessa cidade. Deus tem muita gente lá dentro do Facebook. Deus tem muita gente na praça, lá nas ruas. Deus tem muita gente lá fora. Não é só dentro da igreja. Segundo ponto, a nossa evangelização ela é muito emocional. Às vezes nós apelamos muito à emoção sem a base adequada do entendimento. E quando nós vimos aqui o que Paulo fez, ele ensinava, ele discutia, ele tentava persuadir, convencer as pessoas da confiabilidade da palavra de Deus ou dos propósitos de Deus revelados para nós em Cristo. Esse é o segundo ponto. Terceiro e último lugar, a nossa especial. Nós organizamos encontros breves e esperando aí grandes resultados ou resultados rápidos. Paulo permaneceu em Corinto e em Efésios durante 5 anos, semeando fielmente para colher no tempo certo. Paulo não estava preocupado com os resultados imediatos. Que o Senhor nos abençoe, assim como ele fez com o apóstolo Paulo, faça em nossas vidas, que ele tenha misericórdia de nós e que ele nos dê a compreensão. Amém. Aleluia. Oremos. Curva sua cabeça, vamos orar rapidamente. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra, Deus, porque ela é fiel, Senhor. E ela nos confronta, nos desafia e também nos abençoa. Coloca essas verdades no nosso coração, Senhor. Nos faz mais crente. Para o louvor, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, palavra abençoada, o Espírito Santo, através do seminarista Elias, conduziu, louvado seja Deus. Eu queria só rapidamente fazer um agradecimento de uma situação que eu e o pastor Hamilton e o Elias também nos acompanhou, uma situação que a gente pôde averiguar de perto. Eu enviei ao pastor Hamilton, na terça-feira, que uma amiga minha, moradora da estrutural, teve a sua casa assediada e o pastor Hamilton prontamente se prontificou a ir junto para a gente orar, ir lá visitar. E quando a gente chegou, realmente a situação era pior do que imaginávamos. Realmente não sobrou nada, mas para a honra e glória de Deus, ela e seus familiares continuaram intactos, não sofreram nenhum dano. E a gente levou algumas doações que a igreja proporcionou, alguns irmãos proporcionaram. Eu queria novamente, se me permite, posso fazer um agradecimento ao presbítero Wander, que se prontificou a ajudar, ao pastor Hamilton, a Elias. Tiveram mais 2 irmãs, pastor. Isso, a irmã Lidiane, a irmã Elza, também a diaconia, e enfim, a toda a igreja Shalom aqui em oração, nos auxiliou, que Deus retribua, porque foi um pedido meu, então que Deus retribua a igreja, toda a doação e todo o auxílio. Amém? Cabeça, agradecer a Deus, convidando também a igreja para que acompanhe o culto de oração, o culto de domingo, aqueles que ainda porventura não estão frequentando, que continuem acompanhando pelo Facebook, que compartilhem os vídeos, que comentem, porque tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Santíssimo Pai, Pai soberano, da forma que nós não entendemos, o Teu amor nos constrange, Pai. Dignos do Teu poder, da Tua atenção, da Tua misericórdia, da Tua graça. Se chegamos até aqui, Pai, se estamos aqui, é pela
Ninguém chegou até aqui por ser extremamente rico, por ser extremamente saudável, por ser extremamente por estar na mídia. Não, Pai. O Senhor nos chamou unicamente pela Tua graça, Pai. Amém. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, que não quis olhar os nossos pecados, não quis olhar o nosso passado, simplesmente colocou uma pedra e nos mostrou um caminho a seguir. Te agradecemos, meu Pai, por este culto de hoje, um culto que Teu Espírito Santo, meu Pai, ministrou as palavras em nosso coração. Leve cada um hoje em paz e segurança, que todos tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória, Pai. E ainda que as dificuldades existam, ainda que as dificuldades venham, meu Pai, que o Senhor coloque uma força e uma fé inabalável. Amém. Uma fé que não é movimentada pelas circunstâncias mundanas, recorrentes do cotidiano, mas uma fé que está centrada na cruz de Cristo, porque nosso Deus não falha. Glória ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.